Salve, 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 nação coral. Galera, para quem não me conhece, eu sou o Marcelo Santos do canal Marcelo e aí é Ferrão. Galera, nosso Ferroviário infelizmente está fora das finais do Campeonato Cearense 2026, né, galera? Infelizmente nosso Ferroviário voltou a perder para a equipe do Fortaleza por 2-0, o mesmo placar da primeira partida que nós fizemos, válido pela primeira partida do Campeonato Cearense das semifinais, né? E novamente na segunda partida o Ferroviário perdeu novamente por 2-0 e assim o nosso Ferrão está fora das finais do Campeonato Cearense 2026, né, galera? O Ferroviário não se ouve bem, né? Não jogou bem. Infelizmente nós todos sabíamos que ia ser um segundo jogo difícil, né? Já que o Fortaleza já estava com um placar de 2-0 devido a ter vencido pelo jogo por 2-0. Então o Ferroviário teria que se reinventar, né? E para poder ganhar esse jogo por mínimo de 2-0 para poder levar para os pênaltis. Mas infelizmente nosso Ferroviário não teve força, né? Não teve capacidade técnica de fazer 2 gols. E na minha opinião o Ferroviário deixou muito a desejar nessa semifinal, né? O Fortaleza não está, na minha opinião, com esse time todo que fala, né? Devido à sua queda para a Série B, muitos jogadores foram embora. E, na minha opinião, o Fortaleza também não está aquele time todo que era da primeira divisão. Mas infelizmente nosso Ferroviário não soube se aproveitar, né? Devido a nosso time ser inferior, devido a ter muitos jogadores ali que, na minha opinião, não tem condição de vestir a camisa do Ferroviário. E infelizmente nós estamos fora mais uma vez da final do Campeonato Cearense 2026, né, galera? Isso aí, galera. Nosso Ferroviário entrou nesse jogo diante da equipe do Fortaleza com a seguinte escalação, galera: Sivaldo Júnior no gol, Ramires, Iago, Léo Paraíso e Pedrinho, Luan, Brian e Lucas Black, Kiwan e Amena e Filipinho, né? Esses foram os 2 jogadores que entraram de saída diante a equipe do Fortaleza, né, galera? E ainda entraram aí no decorrer da partida Paulo Maldini no lugar de Pedrinho, Bruno Miranda no lugar do Luan, Fernando Portel no lugar do Lucas Black, Carlinhos no lugar do Kiwan e Camilo no lugar do Jefinho, né? Esses foram os jogadores que entraram no decorrer da partida diante a equipe do Fortaleza, né, galera? Levaram cartões amarelos aí do Ferroviário nesse jogo contra o Fortaleza. Ramires, Léo Paraíso e Pedrinho levaram cartões amarelos. E leva o cartão vermelho o zagueiro Iago, levando aí, sendo expulso pelo Ferroviário, né? Mais alguma estatística aqui do jogo a posse de bola. O Ferroviário teve 46% da posse de bola e o Fortaleza teve 54%, né? Finalizações, foram 12 finalizações do Ferroviário contra 8 finalizações do Fortaleza. Finalizações no gol, 2 finalizações do Ferroviário no gol contra 5 finalizações do Fortaleza no gol, né? E escanteios, foram 5 escanteios para o Ferroviário e 6 escanteios para a equipe do Fortaleza. E foram 15 faltas feitas pelo Ferroviário contra 13 faltas feitas pelo Fortaleza, né? Os gols foram de Lucas Sacha aos 7 minutos do primeiro tempo, o Fortaleza abriu o placar, e Pochettino fez o segundo gol do Fortaleza aos 12 minutos do segundo tempo, aí, fechando o placar. Fortaleza 2, Ferroviário 0, né, galera? E com esse resultado aí, nosso Ferroviário infelizmente ficou fora da final do Campeonato Cearense e agora vai disputar a terceira colocação diante a equipe do Floresta já na próxima quinta-feira à noite, né, galera? O que nos restou foi essa briga aí com o Floresta para saber quem vai ser o terceiro colocado do Campeonato Cearense 2026. É um jogo muito importante porque vale vaga na Copa do Brasil 2027 e vale vaga na Série D 2027, né? Então é muito importante o Ferroviário conseguir essa terceira colocação para conseguir essas 2 vagas para 2027, galera. Em relação ao jogo, né, galera, o nosso Ferroviário teve pouquíssimas chances de fazer o gol no Fortaleza, né? A primeira chance foi aos 3 minutos
com um chute ali no meio da área, no meio de campo, né? Um chute sem força, tranquilo para a defesa do goleiro Breno do Fortaleza, né? A segunda chance do Ferroviário foi aos 12 minutos. O Brian deu um chute ali muito forte, rasteiro, e pegou na trave, né? Poderia ter sido o nosso primeiro gol diante da equipe do Fortaleza. No rebote, o Luan chutou a bola para fora, né? O gol escancarado, e ele perdeu o rebote ali, que poderia ter se aproveitado do rebote e ter feito o primeiro gol do Ferroviário. Então ele teria ter tocado para o lado esquerdo, né? Com o Kiwan estava solto, sem marcação. No rebote ele poderia ter dominado a bola, ter passado por Kiwan, né? Mas nessas horas o jogador parece que não pensa, né? E só pensa em chutar no gol. E o Ferroviário por pouco não abre o placar aí nesse lance do chute do Brian na trave, né? E aos 37 minutos foi outro lance perigoso, né? É uma bola cruzada da área e o Filipinho desviou levemente de cabeça, mas sem muita força, e o goleiro Breno pegou com tranquilidade, né? Essas foram as raríssimas oportunidades que o Ferroviário teve no jogo todo, né? De fazer gols no Fortaleza. E no segundo tempo o Ferroviário praticamente não existe, né? Parece que o preparo físico do Ferroviário foi muito abaixo no segundo tempo. Os jogadores ali, a gente via que não tinha o preparo físico suficiente para poder fazer um bom segundo tempo, né? Na minha opinião, o preparo físico do Ferroviário está muito aquém para uma partida de futebol. Vai esperar agora que nós consigamos vencer aqui para o Floresta, para ficar pelo menos na terceira colocação, que é o lugar do Ferroviário no momento e nunca deixou de ser, né? E é isso aí. Agora vamos torcer para que contratações pontuais cheguem, né? Para reforçar esse elenco, porque na minha opinião esse time do Ferroviário não tem capacidade técnica de conseguir um acesso para a Série C de 2027, né? Tem que contratar jogadores de qualidade para chegar e jogar, não para ficar no banco, né? Então tem que contratar, porque com esse time aí não vai a lugar nenhum. E agora vai ser 2 campeonatos pela frente, Copa do Nordeste e Campeonato Brasileiro, né? Se no Campeonato Cearense, que era só um jogo por semana, o preparo físico desses jogadores era muito aquém, imagine disputando 2 campeonatos ao mesmo tempo, né? Então tem que reforçar jogadores com qualidade e não com quantidade, né? Para ver se o Ferroviário consegue pelo menos o seu objetivo maior, que na minha opinião seria subir novamente para a Série C 2027, né, galera? Porque depender de Filipinho no ataque, o Ferroviário infelizmente não conseguirá os seus objetivos de 2026, que seria, na minha opinião, o maior objetivo seria voltar para a Série C 2027, né? Então tem que lutar urgentemente um centroavante e atacante para ver se esse time faz gol, né? Porque o Ferroviário está muito pobre de gol, foi muito pobre de gol nesse Campeonato Cearense, fez pouquíssimos gols, então se necessita contratar atacantes e centroavante para esse time do Ferroviário. E contratar um lateral direito, que nós não temos, né? Passamos o Campeonato Cearense todinho sem lateral direito. E zagueiro também, na minha opinião, teria que contratar um zagueiro bom ali para reforçar essa zaga para o Brasileiro da Série D e Copa do Nordeste, que está se avizinhando, né, galera? E só ressaltar aqui, né, dar os nossos pêsames aí à família do nosso Fabrício, né, Frajola, que faleceu infelizmente nessa última semana que passou, né, covardemente, né. O Fabrício é conhecido da gente, né, da Falange Coral, é um cara muito carismático e era um cara sensacional. Infelizmente vai fazer muita falta no meio da nossa torcida Falange Coral e da torcida do Ferroviário, né. Fica aí meus pesos a toda a família e nós que o conhecia, né, a gente está até sem acreditar ainda que o nosso Fabrício Frajola partiu dessa vida para outra, né, mas isso aí vamos agradecer, vamos torcer para que ele esteja num bom lugar, né, um bom lugar melhor do que nós, e a vida que segue, né, e torcer que ele esteja em um bom lugar, né. Força, meu torcida coral e a familiares do nosso Fabrício Frajola. É isso aí, galera. Então, galera, agora vamos esperar que o nosso Ferroviário faça uma boa partida de Floresta, né, e nós consigamos no mínimo segurar essa terceira colocação do Campeonato Cearense 2026. É isso aí, galera. Quem não é inscrito no canal Marcelo
E aí é Ferrão, né, galera? Se inscreva no canal, né? Dê o likezinho aí, né? Likezinho de gostei, para que esse vídeo possa chegar a muito mais torcedores do nosso Ferroviário Atlético Clube, né, galera? E torcer para que nosso Ferrão consiga chegar primeiro na terceira colocação desse campeonato cearense 2026. É isso aí, galera. Curta a gente aí, né? Curta a gente aí, dê o likezinho aí, se inscreva no canal e saudações corais. Avante, Ferrão!